vai dar a palestra em cima do Evangelho. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção no Evangelho, porque às vezes as palavras do Evangelho a gente joga ao vento e muitos não têm a oportunidade de participar do Evangelho, de trazer para o coração as palavras do Evangelho, trazer a energia que o Evangelho passa para cada um. E que assim se complete a energia do Evangelho com as palavras que cada um vai passar a cada um de vocês, e que se concentrem. O Evangelho fala de pão, mas não é o pão que se come, tá? É o pão que Deus nos dá a oportunidade de grandes realizações. Fala também de fermento, que fermenta a nossa vida diante das nossas dificuldades, das nossas angústias. Então prestem bem atenção, e Adão irá explicar ao final o que isso representa para nós, o que esse fermento representa na nossa vida, o que Jesus, ao dizer para os discípulos para que se tomasse cuidado com o fermento dos fariseus, queria nos mostrar nos dias de hoje o que isso iria acontecer com a gente. Graças a Deus. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm, ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como nós já dissemos em outras oportunidades, Jesus foi muito dinâmico e inteligente em nos deixar o Evangelho como nós estamos recebendo agora. O que Jesus quer dizer nesse trecho do Evangelho, para nós podemos tirar grande proveito de 2 maneiras. Uma é sobre o fermento que ele pediu para que os apóstolos, os discípulos, tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Naquela época, uma coisa para ser importante e ter grande valor, tinha que ter ostentação. Eram as peças talhadas em ouro, eram roupas bonitas, caras, feitas em seda, né? São pessoas muito bem vestidas e com algum status na sociedade. Então, para aquela cultura daquela época, eram essas pessoas que tinham mais acesso a Deus, eram pessoas que poderiam ser consideradas abençoadas, né? Porque aquele outro que era desfavorecido na sua condição social, aquele que era pobre, aquele que era doente, né? Que tinha feridas em seu corpo, ou simplesmente pelo fato de ser empregado do outro, ele era tratado como um ser inferior, né? Ele estava mais para as trevas do que para Deus, né? Simplesmente pela sua condição social e sua aparência física. Os aleijados, então, eram totalmente colocados de fora da sociedade. Muitos nem podiam entrar dentro das cidades. Os doentes eram colocados longe dos muros da cidade, por lá de fora. Por quê? Porque era doente, feio e pobre, mal vestido, maltrapilho. Então esse aí é o que seria o fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Porque uma coisa para ter valor para Deus não quer dizer que ela tenha que ser rica, bonita ou altamente enfeitada. E um trabalho bem feito para Deus Pai Todo-Poderoso não é aquele trabalho todo cheio de ornamentações, digamos assim, bonito, para chamar a atenção das pessoas. Porque quem faz alguma coisa, uma caridade que seja, vamos colocar caridade, por exemplo. Ah não, eu ajudei um pobre, eu dei um prato de comida e uma roupa nova para um pobre, e sai contando isso para todo mundo.
né? A fim de ouvir elogios das pessoas que estão à sua volta, né? Então, depois que você já tem os seus elogios, então automaticamente você já teve a recompensa que você queria e precisava, de acordo com o seu entendimento, né? Podemos dizer o seguinte: aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? É assim, no trabalho mediúnico espiritual, também às vezes até ocorre isso, né? Nós já vimos médicos, né? Aqui mesmo tempo, participando de um trabalho espiritual, para poder chamar a atenção dos outros médicos, até mesmo dos visitantes, que quer fazer um trabalho mais cheio de alvoroço, com mais barulho, para poder chamar a atenção, né? Às vezes nós somos capazes de perceber isso, né? E espiritualidade, então, muito mais. Então, aquela pessoa, se ela queria alguma recompensa, ela já teve, depois que conseguiu chamar a atenção das pessoas, né? Então, a recompensa divina teria pouco valor para ela, já que esse não era o objetivo daquela pessoa. Pois o objetivo dela não era prestar caridade, e sim chamar a atenção para si mesmo. Isso também é um fermento, né? Um fermento usado de maneira errada e na quantidade errada vai inchar demais a massa, né? Então você usou muito fermento para poder executar um trabalho espiritual que poderia ser feito com pouco fermento, na quantidade certa, né? Sem necessidade. E quando Jesus também diz no Evangelho, no pequeno trecho que ele fala: será que vocês não entendem que eu não estou falando de pães? E na verdade é o seguinte: quando Jesus fala que alimentou 4.000 homens, 5.000 homens, não foi dando pão físico como nós conhecemos, não. Isso aí foi alimentando o espírito. Porque na época, até hoje falam: não, ganhei o pão de cada dia. O pão quer dizer que é o alimento, o sustento, e de várias maneiras, né? Tanto no alimento como também na vestimenta, né? E esse pão que Jesus alimentou 4.000 homens, 5.000 homens, e ele mesmo diz: não estou falando de pães, vocês não entendem isso? Que Jesus disse no Evangelho, que agora alimentar o espírito, ele poderia estar fazendo curas obsessivas em larga escala, como nós também fazemos aqui no templo, né? Tudo que Jesus fazia, ele fazia mais voltado para o mundo espiritual do que para o físico. Só que as pessoas têm dificuldade de entender isso, o que também seria até natural, né? Nós somos levados a compreender mais o mundo em que nós estamos nele, né? Nós vivemos um mundo físico, então tudo que acontece nós vamos levar da maneira daquilo que nós conhecemos. Mas na verdade a nossa existência e o mundo não é só o mundo físico, ele é também o mundo espiritual. Aliás, o mundo é também físico, ele é mais espiritual do que físico. Então, o que Jesus fazia? Alimentou 4.000, 5.000 homens, mas com ectoplasma, aquilo que nós temos em abundância, né? Pelo nosso corpo físico, pelas energias que nós geramos. Então, esse ectoplasma, essa energia que nós exalamos, que é a cura do espírito, não só o outro espírito, mas como também o nosso próprio espírito, também se alimenta desse nosso ectoplasma. É a energia iniciática que o nosso espírito absorve dos planos espirituais, fundida, misturada com o nosso ectoplasma, é que promove a cura de espíritos sofredores. Era isso que Jesus fez o tempo todo em que ele esteve aqui na terra. Tem aquele trecho do Evangelho que fala dos porcos, né, que os espíritos saíram do homem doente, do homem perturbado, e entraram nos porcos, e os porcos se jogaram no lago. Meus mestres, isso naquela época foi a maneira que Jesus encontrou para poder curar tantos espíritos, já que só estava Jesus e os apóstolos. Por mais que Jesus era um médium surpreendente, né, um médium que tinha uma habilidade perfeita, podia tudo, mas uma coisa não podia ser mudada: ele era apenas era um homem. Então o ectoplasma que ele poderia produzir é o mesmo que qualquer um de nós poderia produzir, embora ele sozinho poderia absorver mais energias do que toda a humanidade junto, mas o ectoplasma dele não era menor do que o de qualquer, não era maior do que qualquer um de nós. Então ele precisava de ectoplasma, e nós sabemos que tudo que é vivo tem o ectoplasma, possui ectoplasma. Não só os corpos, mas os cachorros, gado, boi, o cavalo, tudo tem ectoplasma. É energia vital, fluido magnético animal, que é o ectoplasma. Então, ele resolveu usar a energia dos porcos que estavam ali perto.
Mas o fato é que foi porcos. Mas poderia ter sido qualquer outro tipo de animal. Poderia ser ovelhas, cavalos, camelos, mas foram os porcos. Inclusive as pessoas hoje em dia até têm uma certa discriminação de porcos por causa desse fato. Tem pessoas que nem comem carne de porco por considerar que o porco é amaldiçoado, que Jesus fez com que espíritos maus entrassem nos porcos. Mas na verdade foi um mecanismo, foi uma ferramenta que ele encontrou para poder tirar o pão para alimentar milhares de espíritos, que é o ectoplasma. E automaticamente promover a cura daqueles espíritos que naturalmente, se eram espíritos que estavam na crosta terrestre, de uma maneira ou de outra, eles acabavam por influenciar a vida de algum encarnado em algum canto do planeta. Porque aqueles espíritos, eles tiveram uma família aqui na Terra, entendeu? Algumas pessoas gostavam deles e outras pessoas talvez não gostassem tanto assim. Aí é que entra a situação do débito kármico de cada pessoa e de cada espírito. Mas isso é um outro assunto. Vamos até na consequência dos trabalhos. Então curou aquela multidão de espíritos, automaticamente cura-se outras dezenas, centenas ou até milhares de encarnados que de uma maneira ou de outra acabam sofrendo a influência negativa daqueles espíritos. Porque, meus mestres, tudo no universo, principalmente na Terra, no nosso meio, no mundo físico, no mundo espiritual, é energia. Tudo é movimentado por energia. Entendeu? Não existe aquela questão, não, Jesus fez isso e curou. O quê? Foi um milagre? Não, não é propriamente um milagre, não. Porque o milagre, na nossa concepção, seria uma mágica. Apenas estralar o dedo e uma coisa acontece. Não é assim que funciona. Existe uma movimentação energética, existe um trabalho técnico que foi feito manipulando energias e com isso chegou a um resultado. Resultado esse, como as pessoas não compreendem, dá o nome de milagre. Eu não sei o que é um milagre. Aquilo que não se pode explicar é um milagre. Então, cresceu essa cultura de milagres. Mas na verdade, é apenas um trabalho técnico, movimentação de energias, para poder se construir a evolução de qualquer espírito, começando pela cura, cura-se o espírito sofredor, que muita gente chama de encardido, de demônio, de assombração, mas para nós ele é um irmão nosso, que ele também é filho de Deus. Ele só não tem um corpo físico, diferente de nós temos um corpo físico, somos espíritos encarnados, filhos de Deus. O outro é um espírito desencarnado. A única diferença dele e nós temos um corpo físico, que logo também vamos deixar de ter um corpo físico. Então deixaremos de ser filho de Deus também? Não. Assim o outro também é filho de Deus, seja ele um espírito de luz evoluído ou um sofredor nas trevas. Independente da situação dele, ele é um filho de Deus. E isso é caridade, para quem trabalha no resgate desses espíritos. Mas um espírito que eu não conheço, eu nunca vi, talvez seja um espírito de um chinês, não faz diferença. É filho de Deus do mesmo jeito, independente se ele é chinês, japonês ou bocaiuvense, não nos importa quem é o espírito. Mas se ele está no submundo, ele fez coisas erradas, e daí não tem problema, não é problema meu, não é da minha conta. O que me interessa é que ele é um filho de Deus, e eu assumi o compromisso de alimentar os filhos de Deus, usando aquilo que eu tenho de graça. Estou dando de graça aquilo que eu recebi de graça. Então estou prestando a minha caridade, porque médium nenhum, nós, espírito nenhum, somos capazes de gerar energias. Nós não geramos energias. O que nós fazemos é absorver energias que não é nossa. Energia de Deus Pai Todo-Poderoso. Se é de Deus, ela é de todos os filhos dele, e nós devemos nos considerar privilegiados, porque nós fazemos isso sem ter que usar tanto fermento. Nós não precisamos de fazer shows e mostrar o que nós fazemos, nós fazemos para a espiritualidade e por nós mesmos, de maneira simples. Nós fazemos grandes obras no resgate e na cura de espíritos sofredores, o que é chamado de desobsessão. Nós trabalhamos com cura desobsessiva.
Ah, tá, mas o encarnado, que benefício tem o encarnado? Se existe o espírito sofredor, existe também a influência dele sobre o encarnado, que seja dessa mesma geração ou de gerações anteriores. Se ele é um espírito sofredor, desencarnado, que vai na costa terrestre, ele deixou para trás uma família, ele deixou pai, mães, filhos, esposa, amigos, inimigos, né? Existe positivo ou negativo, existe ali alguma afinidade, né? Positivo ou negativo, essa afinidade existe. E como eu disse no início, tudo no universo é energias, e energias elas movimentam o tempo todo, para lá e para cá, e principalmente para aqueles que estão encarnados, que têm um plexo magnetizado, principalmente nós médios, né, que estamos trabalhando e desenvolvendo a nossa mediunidade. Nós funcionamos como um ímã, né? E esse ímã absorve essas energias, absorve energias que estão mais próximas a nós, ou aquelas a que nós temos mais afinidade, né? Já disse em outras oportunidades, infelizmente nós vivemos em um mundo de natureza negativa. O que predomina no nosso mundo são as energias negativas. A pouca energia positiva é trazida aqui para a Terra a muito custo, né? Pela espiritualidade, pelos mentores, pelos anjos da guarda, né? Que muita gente conhece como anjos da guarda, pelos arcanjos, né? São os pontinhos de luz aqui na Terra, né? Mergulhado nessa imensidão de energias negativas. Energias negativas movimentadas pelos desencarnados que estão na condição de sofredores e também dos encarnados, né? Energias que são movimentadas pela raiva, pela inveja, pelo ciúme, pelo egoísmo, pela vaidade, né? Por vários motivos, né? Então nós somos uma grande usina que movimenta e circula energias, e essas energias estão para lá e para cá, e os encarnados absorvem energias negativas movidas pelos sentimentos desses espíritos sofredores. Ah, mas o espírito sofredor, então ele vai atrás de mim poder mandar energia negativa dele para mim? Não, nem sempre. A maioria das vezes, quando o espírito sofredor aproxima do encarnado, é buscando ajuda, e não com a intenção propriamente de prejudicá-lo, né? Principalmente nós médiuns, né? Porque se nós temos um plexo magnetizado, estamos no templo, pelo menos é o que deve, é a obrigação de todo médium, se conectar com a cidade maior e trazer para si as energias divinas de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, você absorve, traz para o seu plexo, os seus chakras, acumula essa energia positiva no seu espírito e ela vai resplandecer na sua aura. Então, você pode ser visto de longe por um espírito e ele vai vir, ele está preso, está perdido nesse escuridão, né? É até natural também, se uma pessoa está no escuro, onde aparecer uma luz, ele vai nela. É natural, né? Imagina só, você está perdido no meio do mato, de longe você vê uma luzinha, opa, ali tem gente, tem uma casa ali, lá um pouco de socorro, você vai para lá. Então ele aproxima. Não quer dizer que é só nós médicos que absorvemos energias, não. Qualquer pessoa, porque todas as pessoas têm a mediunidade, tem o magnetismo, né? Estou mudando um pouquinho de assunto, para a gente poder entender essa parte. Nós vamos voltar para a parte anterior. Todas as pessoas, qualquer pessoa, só o fato da pessoa estar encarnada, estar viva, faz dela um médium, porque ela tem que ter magnetismo para poder absorver energias para se manter viva. Porque o que mantém o nosso corpo vivo, né, a matéria viva, é o espírito é a bateria do corpo. E como eu disse também no início, nós não produzimos energia, né, nós absorvemos energia. Então o nosso espírito que absorve energia é vital, que seja energia das casas transitórias, ou até mesmo de mundos mais evoluídos ainda, absorve o espírito, se alimenta dessa energia que vai manter a vitalidade do corpo físico. Então, nem que for pouco, essa pessoa também está brilhando no escuro, porque ela tem esse magnetismo no seu plexo. Então o espírito pega e aproxima da pessoa com a intenção de ser ajudado, ou pelo menos se sentir protegido, porque quando o espírito desencarna, ele não tem um corpo físico, mas ele continua tendo saudade, tendo remorso, tendo lembranças. Ele lembra dos seus entes queridos, ele lembra daquele que pode ter lhe causado mal, então também sente raiva, ele sente saudade, né? Ele sente remorso também de alguma coisa errada que ele fez. Tudo isso
é energia que é exalada, energia que é movimentada pelo sentimento dele. E você é um imã, né? Ele está perto de você, então você acaba absorvendo também dele essas energias, né? E ele absorve as suas em contrapartida, né? Porque você tem aquilo que ele não tem, né? Que é o fluido magnético animal, o ectoplasma, o pão, né? Que está com a quantidade temperado, com a quantidade de fermento necessária para ele poder se manter, se sentir alimentado, porque ele também sente fome, sente sede, sente cansaço, embora isso tudo está implantado na mente dele, o que é também muito natural, porque ele passou 40, 50, 70 anos da vida dele adaptado e acostumado com o corpo físico, né? Se correr muito ele cansa, ele sente fome, sente sono, então para ele tem as mesmas sensações, para ele isso ainda não mudou, porque ele está condicionado àquela situação. Se ele pisar em um espinho, ele vai sentir a dor daquele espinho. Se ele cortar o dedo no cabo de vidro, ele vai sentir a dor e para ele vai estar sangrando e doendo. Não dá, isso não existe, mas é porque a mente está condicionada a essa situação. Você sabe que se você der uma martelada no dedo, isso vai doer, né? Mesmo que você não tenha dado ainda, mas sabe que dói, porque a sua mente está condicionada a isso. Então ele absorve as suas energias para se sentir alimentado, protegido e saciado. E você, involuntariamente, absorve as energias dele. Qual é a energia que está no... E qual é a energia que os sentimentos dele está gerando, está movimentando? Uma energia de saudade, de tristeza, de angústia, de remorso, de arrependimento? É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com um sentimento de saudade. Só que você faz uma pequena autoanálise, você não sabe de que você está com saudade, nem de onde, nem de quem. Simplesmente está com saudade de alguma coisa. Ou às vezes, um sentimento de tristeza, né? Aí a pessoa só triste, por quê? Mas a tristeza não é dele, é do outro, né? E de repente, por sorte, até mesmo por indicação da espiritualidade, em um dos nossos trabalhos, esse espírito é resgatado, é curado e é elevado aos planos espirituais. Foi um filho de Deus que saiu do tormento de estar vagando em um mundo sem um corpo físico, que pode ter suas oportunidades. E a cura do encarnado, né, que depois os médicos vão dizer, olha, fulano estava com depressão, curou com medicamento. Não, a depressão era motivada por uma tristeza que não era dele, era do outro, né? Isso eu estou falando leve, mas isso aí pode causar muitas outras doenças. Vamos supor que aquele espírito, ele carregava uma energia de uma doença até pior, ele poderia estar carregando energia até mesmo de um câncer, né? Porque o câncer pode ser causado, talvez seja causado diretamente no corpo físico, ou outra vez no espírito. Se é um espírito que está doente, que seja ele próprio doente, ou absorvendo isso de um outro espírito que carregue já essa energia, essa essência da doença, transmite para ele também a doença, e isso reflete no corpo físico. Pode tratar-se o corpo físico, mas a doença volta, porque a origem dela está no espírito. Se tratou o espírito, aí é só tratar o corpo físico, né? Aí já é a ciência moderna, né? A medicina, que já vai ser responsável por esta parte. E a doença é curada, é extinta, some, por quê? Porque o espírito está sadio, não tem mais a raiz da doença. Isso, meus irmãos, mostra o nosso trabalho. E fazemos tudo isso. Às vezes nós fazemos isso, nem nós mesmos ficamos sabendo, porque é desnecessário, né? No final das contas, o que importa é o resultado do trabalho, e não se o outro que está assistindo está achando bonito, se está vendo ali um espetáculo daquilo que eu estou fazendo. Isso seria o fermento dos fariseus, né? Foi um trabalho grandioso, lindo, de resultado maravilhoso, mas sem espetáculo, sem aquele fermento que inchou demais o trabalho para que ele virasse uma atração. E sempre foi um trabalho com a quantidade certa de fermento, né? Cresceu do tamanho certo, sem virar espetáculo e com um resultado que beneficiou muitas pessoas, beneficiou muitos filhos de Deus, tanto encarnado quanto desencarnado, né? E sem virar um show para que as pessoas aplaudissem aquele trabalho tão bonito que foi, e a recompensa seria simplesmente os aplausos. Não é esse o nosso objetivo.
né? Então, se fazer um trabalho bem feito, faça para que ele seja produtivo na quantidade certa, sem que isso vire um espetáculo, sem precisar chamar a atenção de ninguém para aquilo que você está fazendo. Porque nós estamos trabalhando para a espiritualidade maior e principalmente para nós mesmos, porque nós estamos aqui para evoluirmos, né? E se eu quero mostrar o meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo orgulhoso, vaidoso, né? E para esse tipo de médium, não tem lugar para ele nos planos espirituais, né? Pois o que prevalece é a verdade, a sinceridade, a produtividade, a honestidade, principalmente consigo mesmo, né? Se você for honesto com você mesmo, aí está resolvido o problema. Você sabe aquilo que você faz de errado, aquilo que você faz certo. Então você mesmo pode avaliar a sua conduta, a sua condição e sabe se nos planos espirituais tem lugar para você, né? E no mundo espiritual, para o médium, às vezes a gente tinha a concepção de dizer, não, eu vou trabalhar bastante porque eu quero realizar todos os meus reajustes kármicos, eu não quero ficar devendo nada para ninguém, vou pagar todo mundo que eu devo, vou libertar todos os cobradores que eu tenho para poder seguir a evolução dos mundos espirituais. Meus mestres, isso também é fermento dos fariseus. Eu digo para vocês o seguinte, é muito mais fácil um espírito, um médium, qualquer pessoa, seguir para os mundos espirituais, mesmo tendo dívida com o encarnado, mesmo tendo cobradores desencarnados, cobrança kármica, seguir o mundo espiritual, se ele for honesto, justo e humilde. O que vai determinar a evolução de um espírito é a sua condição moral e vibracional. Se você não deve nada, mas mesmo assim ainda é orgulhoso, é pretensioso, não está nem aí para os outros, ele que se vira, né? Você não está agindo conforme agiria um espírito de luz, conforme agiria um mensageiro de Deus Pai Todo-Poderoso. Você tem que pensar como ele. É assim que é decidido, se você vai para o submundo ou se você vai para o céu. Se você não deve nada, mas age como um espírito do submundo, né? Não é Deus Pai Todo-Poderoso que vai selecionar, não. Você vai para o céu e você vai para o submundo. Não é feita assim a seleção. A seleção é livre. Não, você pode ir para o céu? Vou, então pode ir. Mas quando chegar lá, as energias que estão vibrando naquele local, você vai ser expulso automaticamente com você mesmo. Então você vai para o mundo a qual você tem mais afinidade, independente do seu débito. É claro, se você está seguindo a evolução, você vai vibrando cada vez mais no nível da luz, onde o que prevalece é a humildade, o amor, e a tolerância e a compaixão. Né? Se você tem tudo isso, você não vai também suportar saber que tem alguém lá atrás que não gosta de você e que está no sofrimento porque te culpa de alguma coisa. A sua própria consciência vai impedir que você continue evoluindo. Então, é claro, você vai fazer de tudo para poder voltar e resgatar aquele espírito. Porque Jesus mandou eu voltar para poder resgatar um cobrador que eu tinha no passado. Não, não é isso não. É a sua própria consciência que vai te cobrar isso. E, naturalmente, você não terá paz consigo mesmo se você não fizer. Mas o fato de você ter libertado tudo, não quer dizer que você vai evoluir, não. Depende de cada um de nós. Isso vai depender de nós dissemos lá no início, lá atrás, né? As suas obras que você fez, se foi temperada com fermento na quantidade errada, o que você fez também não vale nada. Ficou errado, né? O pão não pode ser servido, não teve valor nenhum, ter sido jogado fora. Então é melhor ter um pão pequeno e que tenha algum valor para alguém do que um monte de pão que não vale nada. E, meus mestres, é isso. Né? Espero que tenha sido proveitoso e que nós possamos tirar um bom proveito de todos esses ensinamentos que nosso Jesus Cristo deixou no nosso Evangelho. Graças a Deus.